Bom dia, amigos. Agora que terminou o Sermão da Montanha, eu disse que antes das parábolas a gente ia comentar algumas coisas importantes. E eu acho legal comentar o primeiro milagre e o último milagre de Jesus. O primeiro milagre todo mundo sabe que foi a transformação da água em vinho nas bodas de Canaã. Então vamos tentar. É claro que tudo quando se fala em Jesus é tentar, porque explicar Jesus seria a mesma coisa que o ser humano explicar Jesus seria a mesma coisa que uma bactéria tentasse entender a complexidade do cérebro humano. Seria mais ou menos por aí, talvez até mais forte do que isso, né? Não tem como um ser humano explicar Jesus. Seria a mesma coisa que pedir para um ser humano medir a distância daqui até o Rio de Janeiro com uma régua de 15 centímetros. Meça a distância daqui ao Rio de Janeiro com uma régua de 15 centímetros. Tem como você fazer isso? É quase que impossível, porque como que você vai fazer uma medição dessa? Então, Jesus está tão distante de nós, a nível de, não distante fisicamente, assim, distante em termos de energia, mas está tão distante em termos de evolução espiritual, tão distante que nós não podemos calcular. Tem bilhões de anos aí de distância do ser humano comum para Jesus. Mas vamos tentar explicar. Bom, primeiro que Jesus, ele construiu a terra, né? Aquele façamos o homem, fez-se a luz se fez, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom porque foi feito por Jesus. E aí Deus foi lá e deu o aval, é bom, tá certo, endosso, assina embaixo. É mais ou menos isso. E quando você constrói uma coisa, você sabe de todos os pormenores daquela coisa. Você sabe de tudo, você sabe desconstruir, construir de novo. Você sabe qual elemento que você usou para construir, para fazer isso. O que você usou para fazer a árvore. O que você usou para fazer o mar. O que você usou para fazer o vento, a atmosfera. Jesus sabe tudo da terra. Ele é o Senhor da terra. Ele é o órgão máximo aqui na terra. Então ele conhece todas as reações químicas e bioquímicas. Para ele, transformar a água em vinho é uma coisa muito fácil. É uma coisa muito simples. Ele conhece as reações bioquímicas de tudo. Ele sabe como mexer. Por isso que ele curava as pessoas. Ele tinha conhecimento do que é a vida na Terra, do que é o ser humano, do que é a Terra, do que é os animais, do que é tudo. Para ele é muito fácil. E ele tinha uma ligação com Deus que era uma coisa impressionante. Tanto é que ele chegou a falar: você nunca viu a Deus? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele e o Pai eram um. De tão ligado que era um. Então, todas as coisas que ele fazia era por meio de Deus. Transformar a água em vinho para Jesus era uma coisa muito insignificante. E foi isso que aconteceu. A história dessa transformação foi que nesse casamento, era casamento de amigos da família de Jesus, o casal era amigo da família de Jesus, e naquela época a festa rolava por 7 dias, rolava por muito tempo, ficava lá, os convidados ficavam lá, dormiam lá, e era festa, acabava, dormia, voltava a festa, e comida, bebida e vinho. O vinho era uma coisa assim que era praticamente uma bebida sagrada, não podia acabar. O vinho tinha que ser... se acabasse o vinho e os convidados quisessem tomar vinho, era uma desonra, uma desfeita. E acabou o vinho. E aí a mãe de Jesus que pediu, falou assim, dá um jeito lá, né? Vai lá, filho. Ele até ficou meio assim, falou, ainda não é a minha hora. Não tem autorização de Deus para fazer isso. Mas aí ela insistiu. Deus deve ter dado autorização para ele, evidentemente. Ele foi lá e falou, enche isso aqui de água. O pessoal que estranhou, né? Quem fez isso até estranhou. Eu falei, mas que esse cara tá maluco? A gente quer vinho e ele tá mandando encher o barril de água. Aí ele foi lá e transformou. E interessante é que o povo disse assim, normalmente nas festas as pessoas dão o vinho melhor, né? Aí todo mundo fica bêbado, aí dá o vinho pior. Aqui não, aqui foi o contrário, vocês deixaram o vinho melhor para o fim. Agora vocês imaginam o que seria tomar um vinho feito por Jesus? Imagina, que coisa assim, deve ser um néctar, né? Um vinho feito por Jesus deve ser um néctar. Então é simples para Jesus transformar a água em vinho.
Para nós pode ser uma coisa muito complexa e impossível. Mas para Jesus não. Ele conhecia todas as artimanhas da natureza, conhecia todas as bioquímicas da natureza. Então, muito fácil, muito fácil. E foi esse então o primeiro milagre. Transformou água em vinho, todo mundo ficou feliz na festa e está resolvido. E o último? Quem sabe quem foi o último? Quem lembra quem foi o último milagre? O último milagre que Jesus fez para o público, para o povo em geral. Qual foi? A suposta ressurreição de Lázaro. Ressurreição. Porque ressurreição, depois do corpo morto, ele não volta à vida. Veja, Deus fez uma lei. As leis de Deus são imutáveis. As leis de Deus, desde a época da fundação da Terra até hoje, elas vigoram iguaizinhas. Não tem mudança. Inclusive, o pessoal do direito diz que as leis humanas vão se aperfeiçoando, vão mudando, e o objetivo é chegar na lei divina. O objetivo é estar pau a pau com a lei divina. Veja, se você ama o teu próximo como você, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você vai matar, roubar, destruir? Não vai. Aplicar golpe? Não vai. Fazer estelionato? Não vai. Porque o próximo é você. Você ama ele como você se ama. Então, se você se ama, você vai amar o próximo daquele jeito. Se você se ama, você não vai aplicar um golpe em você, então você não vai aplicar o golpe no próximo. Se você se ama, você não vai se matar, então você não vai matar o próximo. Então é assim. As leis tendem a caminhar para as leis divinas. E as leis divinas são imutáveis. A lei de Deus é imutável. Então, depois que o corpo morto, o espírito abandonou aquele corpo, acabou, não tem como voltar. É lei. Se é lei, nada se muda. Duas coisas que mostram isso aí. O Sérgio Cardoso, quem é mais velho, quem tem a minha idade, que é meu contemporâneo, até uns 10 anos mais novo do que eu, lembra do ator Sérgio Cardoso, um ator que fez sucesso nos anos 70, na Rede Globo, nas novelas da Rede Globo, nos anos 70. Esse ator morreu, foi tido como morto, foi enterrado, e depois de alguns anos ele foi exumado, tirar do caixão para passar os ossos para a gaveta, sei lá. Viram o caixão riscado com as unhas dele, né? Todo riscado, e o corpo dele estava virado. Não estava na posição que foi colocado, estava virado. Portanto, ele não estava morto. Ele tinha uma doença chamada catalepsia, que é uma doença que você mantém o seu metabolismo no nível basal quase perto de zero, mas você continua com respiração ativa, circulação ativa, imperceptível, mas continua. As pessoas te veem como morto, mas você não está morto. Está ali. É como se estivesse em coma, vai. Como se estivesse em coma, mal comparando. Mas você não está morto. E aí, ele foi enterrado assim, vivo, e ninguém sabia. E o que aconteceu? Depois ele acordou, depois de alguns dias, sei lá, e teve esse problema todo aí. A mesma coisa que aconteceu com Lázaro. E Lázaro, a gente tem dois tópicos para ilustrar que isso foi verdade. Primeiro, que na Bíblia mesmo, quando Jesus foi abordado pelos discípulos dizendo que Lázaro não estava bem, que Lázaro estava... Eles receberam um recado que Lázaro não estava bem. O que Jesus disse para ele? Tranquilo, este mal não é de morte. É para engrandecer o Filho do Homem. Este mal não é de morte. Se fosse ele tivesse mal mesmo, Jesus ia sair correndo e ia lá para Betânia para tentar salvar. Porque Lázaro era um amigo querido de Jesus. Era um grande amigo. Aí quando chegou lá, a Maria e a Marta, que são os irmãos de Lázaro, choraram. Falaram, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí ele falou assim para uma das duas, falou assim, mantenha a fé. Mantenha a fé, que a fé tudo pode e tal. E ele falou, vamos até lá. Chegou lá, ele mandou abrir a pé, porque ele sabia que ele não tinha morrido. Ele estava no estado de cataléptico. Ele falou, então aí é só fazê-lo aumentar o seu metabolismo, ele vai voltar. É por isso. Outra coisa que ilustra isso é que na série, claro, é uma ficção, mas aquilo foi... Tem pastor de igreja evangélica, tem um arqueólogo famoso aí da igreja adventista que está embasando a série, que está por trás disso. Então tem muito
a ver com o que pode ter acontecido na realidade. É uma obra de ficção, sim, mas tem muito a ver o que pode ter acontecido na realidade. Na série The Chosen, Os Escolhidos, né, em português, a noiva como é que chama isso? Tomé. A noiva de Tomé, ela morre. Ela toma uma facada de um romano e morre. E Tomé olha para Jesus no sentido de ressuscita, né? Faz alguma coisa. E Jesus não fez nada, porque ela tinha que morrer, porque era para morrer. Assim, na história dela, ela tinha que morrer assim. Jesus não fez nada. E depois ele ressuscitou Lázaro. Inclusive, o Tomé ficou meio ressabiado. Na série, ele ficou meio ressabiado com Jesus. Porque ele fez isso com Lázaro e não fez com a outra, a noiva dele. É porque a noiva morreu mesmo. E Lázaro não tinha morrido. É isso então. Esse é o motivo pelo qual Jesus ressuscitou Lázaro, e não só Lázaro, a filha de Jairo e outros, tem vários outros casos de ressuscitação. Porém, ressuscitação, cientificamente, não existe, e nem na lei de Deus, porque quando morre, quando o corpo se desliga do espírito, não volta mais. Não tem aquele corpo. O espírito sim volta em outro corpo, mas aquele corpo não recebe mais nada, está morto, ele está inerte. É a lei. A lei divina, como eu disse, é imutável. E esses são os dois milagres, o primeiro e o último de Jesus, o último visto pela população, pelo povo. E depois, então, logo depois, Jesus já começou os preparativos para a sua crucificação, a sua paixão, né? E aí, então, na próxima semana, amanhã, nós começamos, então, com a primeira parábola de Jesus. E são mais de 40. Então temos dias e dias aí de reuniões. Eu vou ter dias e dias para bater um papo com vocês, o que é muito legal e muito me honra e muito me deixa feliz. Não só por levar a história de Jesus, levar os ensinamentos de Jesus para quem eu não posso ver, né? Mas também porque isso me dá uma paz, me dá um conforto, me dá uma felicidade de poder falar da vida do Mestre, o Cristo da Terra, que a gente fica extasiado. E é isso aí, amanhã a gente volta então com a primeira parábola do Evangelho de Lucas, que é onde tem a maioria das parábolas. Até amanhã.